Beleza, turma? Tudo bem? Hoje a gente vai fazer um resumo. O firmware da SysControl está pronto, tá? Hoje a gente vai fazer um resumão aí sobre a SysControl, como que a gente deve operar assim que chegar a Sys, né? Assim que a gente pegar ela no padrão de fábrica, tá? Como configurar tudo, observar as novidades e por aí vai. Bom, pessoal, então vamos lá. Antes da gente passar como configurar a SIG, gostaria de mostrar aqui, né, as versões da SIG. Essa aqui é a versão 1.0. Tudo que eu demonstrar aqui do software, a versão 1.0 e a versão, aqui é 16 canais, tá? E a versão, só um minutinho, e a versão 2.0 executa o software tudo da mesma coisa, tá? Mesma forma. O que muda são a saída dos relés, podendo ser a V2 podendo ser corrente contínua, corrente alternada, e eu vou comentar um pouquinho sobre isso, tá? Que acontece? Vamos lá. A SIG versão 1.0 ela tem os relés de saída 110 ou 220 eletrônicos, tá? Então é só para corrente alternada, é como se fosse os relés de estados sólidos aqui na própria placa. A SIG V2 ela já tem os relés magnéticos, tá? Então a gente tem aqui até interessante, ó, para quem for utilizar a placa só para iluminação, realmente fazer a automação da casa para iluminação, eu deixei um borne difusível. Aqui tem um borne de chegada aqui e uma trilha em comum aqui que pode tá jogando a fase. Cada canal vai ter três dispositivos aqui, ó, NF1 com 1 e NA1, tá? Isso aqui representa o primeiro canal. O comum aqui é onde que vai ser ligada a fase, tá? Aí eu tenho o normalmente fechado e o normalmente aberto. Se eu ligar a lâmpada aqui no normalmente aberto, quando eu ligar o sistema de automação, o normalmente aberto vai fechar, tá? E tenho normalmente fechado para alguma situação que eu for utilizar o inverso, tá? Que acontece também? Por que essa trilha onde vai ser ligada a fase não tem contato com o comum aqui a princípio? Porque se eu tivesse feito isso, eu ia limitar vocês ao uso de corrente alternada e corrente contínua ao mesmo tempo, tá? Então o que acontece? Se vocês forem usar a corrente somente alternada para a lâmpada, vocês podem, lembrando que ele vai com um fusível de 15 amperes, tá? Então tem que tomar cuidado. Os relés aguentam até mais, mas 15 amperes para sistema de iluminação numa placa de 8 canais está belezinha, tá? Para usar essa trilha como a fase comum, precisa fechar um jumper, tá? Não, esses jumpers não vão, é só um jumper de fio entre esses pontos aqui, ó, tá bem no meio aqui, ó. Aí você consegue fechar a fase e utilizar essa trilha, ou realizar jumpers via fio do comum de todos os bornes aqui da saída dos relés, você joga a fase, beleza? Sem utilizar esse barramento de fusível, tranquilo? No caso de utilizar, por exemplo, um sistema em 12 volts para abrir um portão, o outro canal em corrente alternada para controlar, sei lá, uma tomada de um rack, um, um outro canal para utilizar para iluminação de jardim, alguma coisa. Então, ó, a fase, a energia no centro, no comum, e o dispositivo que você quer ligar no normalmente aberto. Quando a automação ligar, o normalmente aberto vai fechar. Ah, eu quero agora controlar meu portão. Então, o positivo da corrente contínua dos 12 volts no comum e o retorno normalmente aberto.
Ah, eu quero apenas comandar meu computador, ligar e desligar meu computador através daquele power lá que é onde que é ligado o botão do gabinete. Então eu não utilizo energia externa, eu venho com os dois fios e ligo no comum e no normalmente aberto também. Então assim eu consigo utilizar vários canais da placa com diversas finalidades, beleza? Queria só mostrar isso aí. Que acontece? A placa SIG, quando a gente compra ela, ela vem de fábrica. O app vai até demonstrar essa tela aqui, que ele vai vir todo zerado na hora que você baixar e instalar tudo. E outra coisa, a gente precisa configurar a placa. Então o que eu aconselho todo mundo a fazer? Gente, não precisa se preocupar com energia agora, ligar, eu falo assim, ligar na energia de potência no 110, não. Vamos conhecer a placa, vamos testar, vamos colocar a placa na nossa rede Wi-Fi, tá? Então tem algumas dúvidas, inclusive que eu comentei que agora o pessoal pergunta: Fernando, mas eu preciso de internet para conectar a placa SIG? Não, a placa SIG, depois a gente vai comentar, a internet é só teoricamente para fazer ajuste automático de horário, beleza? Mas tem como a gente fazer o horário funcionar sem a necessidade da internet. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente recebeu a placa SIG, ligou a fonte que vai vir com ela, plug jack 12 volts no caso da versão 2, 9 volts no caso da versão 1, tá? Quando a gente conectar, você vai ligar seu computador ou o próprio celular, né? Tanto faz. A gente vai identificar como se fosse um roteador a placa SIG. Ela vai estar aqui, ó, SIG Control, tá? Ela vai estar aqui escrito SIG Control. Esse SIG aqui, outro é um roteador que eu tenho aqui no laboratório, e o SIG Control, ela vai identificar suas redes. Então, beleza. Você vai clicar no SIG Control. Lógico, eu vou até perder a conexão daqui do simulador do celular. Ela vai se conectar a SIG Control. Peraí. Deixa eu ver se ela vai conectar aqui. Minha rede aqui que tá. Deixa eu fazer pelo celular. Aqui, ó. Vou fazer pelo celular. Pelo celular também dá pra configurar, tá, gente? Ela tá conectado. Só um minutinho. Ah, vai perder a tela. Pelo celular não vai dar, não. Deixa eu só tirar meu adaptador Wi-Fi aqui, que ele que tá dando um. Deixa eu ver se vai voltar aqui. Beleza. Então eu conectei a minha SIG Control, tá? E eu vou abrir o meu navegador Chrome aqui, tá? Lógico, estou conectado a uma placa, não tem internet, não tem nada. E por padrão, o endereço convencional quando ela está resetada de fábrica é o 10.0.0.1, beleza? Quando eu digitar esse endereço IP, ela me abre essa tela de configuração. Se for uma reinstauração de sistema e eu já tenho arquivos de backup, eu posso carregar arquivos de backup com todas as configurações, senha, tudo, eu posso carregar por aqui. Mas a gente está fazendo a simulação, você acabou de receber a placa SIG e está fazendo a primeira configuração, tá? Então a gente vai vir aqui em configurar o Wi-Fi, ela vai listar para mim, ela mesma vai achar os Wi-Fi da região. Você vai selecionar o Wi-Fi que você utiliza da sua casa. Então no meu caso aqui do laboratório aqui da SIG, tá? Eu vou digitar o ID, a senha, né? Aí você vai digitar a sua aí. O IP, tá? Isso aqui é muito importante, gente. Ela trabalha com um IP fixo, tá? Deixa eu só voltar aqui a... Peraí.
ela trabalha com o IP fixo. Então a gente precisa testar o IP que está liberado, tá? Lembrando, gente, para ter acesso inclusive externo, a gente precisa fazer as configurações no nosso roteador. Cada modelo de roteador tem aquela parte de redirecionamento de porta, utilização de DDNS, né? A gente até aconselha o NoIP, que é gratuito aí, perfeito. A SysControl não depende, não tem nenhum servidor apropriado para isso, tá? Vocês não ficam na mão da empresa assim em caso de parar o servidor, não. Ela já é o próprio servidor, tranquilo? Então você vai escolher um IP na sua rede aí disponível. Então eu vou colocar aqui 192.168.151. Vou colocar o meu gateway, que é o endereço do meu roteador, 192.168.1.1. A máscara 255.255.0. Vou deixar a porta 80, mas quando a gente utiliza um redirecionamento de porta, até por segurança, a gente acaba colocando um outro número de porta da nossa escolha. Vou deixar o porta 80, que é padrão da internet aqui, tá? Vou colocar essa chave aqui, ó, essa senha é a senha do administrador, gente. O administrador é aquele que configura tudo nessa placa, hein? É porque depois eu vou mostrar um perfil de usuário que a gente põe nome, mas tem perfil de administrador também, mas só para acesso às portas. Aqui é um usuário fixo, é o admin, é o usuário da placa, tá? Esse usuário não se perde. Então você que coloca a senha aqui, vou deixar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa outra senha que tem aqui é a chave de autorização do app, quando eu for configurar o app para comunicar a placa. Então existe, é chatinho? É, mas é uma coisa segura, tá? Porque hoje a CID pode abrir portão, acionar alarme, então precisa ter segurança. Eu vou deixar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesmo, vou salvar as configurações. Bom, se eu tiver digitado tudo certinho e ela não tiver errada aqui e ela enxergar a minha rede interna, ela vai daqui a pouquinho sumir o SysControl. Aí ó, já sumiu, minha rede se conectou novamente à minha rede local. Então isso significa que ela aceitou as configurações. Ela deixou de ser um servidor, um modo AP, né? E passou a ser um client da minha rede interna, beleza? Bom, agora que eu já estou conectado à minha rede, eu vou digitar o endereço que, enquanto ela está inicializando aqui, deixa eu só me conectar novamente aqui. Peraí, só um minutinho. Vou para mim simular o celular aqui também. Bom, enquanto isso, eu vou me conectar à placa pelo endereço que eu digitei. Foi 192.168.1.151. Aí eu coloco /admin. Vou dar o Enter. Ela já vai cair nessa tela aqui pra gente, tá? Solicitando o login, que é aquele admin que eu falei, que é o usuário administrador da placa, tá? E a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. Bom, eu caí nessa tela que é a tela principal de configuração do do meu do meu perfil de administrador, tranquilo? Deixa eu só reinicializar também meu telefone aqui, que é a lei de Murphy. Você faz de tudo. Na hora que você está gravando, até o perfil aqui para me simular o Android para. Mas tudo bem. Esse perfil, tá? Admin, eu consigo aqui, ó, na tela de resumo,
Se um dia eu te ligar, você está com a placa precisando de um apoio, alguma coisa, pode ser que aqui em resumo eu te peça, olha para mim as versões que está aparecendo aí, tá? Versão do hardware, aqui o modelo do dispositivo, ela utiliza essas informações todas, até inclusive como segurança. Grava alguns logs, mas alguns logs técnicos, tá? Aqui ela me fala a descrição, que é uma central de 8 canais. Se fosse uma 16, ela ia conseguir pegar isso da placa e colocar aqui. Ela tem, cada placa tem um serial number, a porta que a gente configurou, o IP, MAC address, aqui o horário que ela, como está manual, acabou de inicializar, então ela veio com o horário zerado. Bom, então já que a gente falou do horário, vamos lá em configurações, tudo, lembrando, gente, até para a gente aprender a lidar com os menus da SIG. Tudo que você quiser configurar a respeito de configurações da SIG, de portas, tudo, resetar, voltar de fábrica, configurações, né? Tudo relacionado ao usuário que eu vou utilizar para fazer alguma coisa, ligar, desligar, painel de controle, né? Aí os nomes são bem intuitivos, programas de horário, eu vou programar horários para ela ligar e desligar. Cadastro de dispositivos, esse cadastro de dispositivos é os cadastros de dispositivos do app que vai se conectar a ela, tá? Aqui é cadastro de usuário web, tá? São os usuários que pode logar através do navegador, no tanto que o admin é um usuário web, tá? Bom, aqui é só links e sair, beleza. Então vamos lá. Deixa eu ver se voltou aqui também. Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa é iniciar as configurações da placa. E a primeira coisa que a gente tem aqui é o tipo de relógio, tá? O relógio, vamos supor, você não utiliza a internet, a sua empresa como é que fala? Não pode ter internet no local, tá? Então, a gente tem como configurar o horário, como é que fala? O horário aqui manualmente, tá? Então vamos pôr, hoje é domingo, eu vou configurar as horas aqui, ó, 7 não, né? 8h49, tá? Beleza, domingo 8h49, dou OK. Aí as horas já vai aparecer aqui, ó, domingo 8h49, manual, tá em processo manual. Beleza, pessoal, só lembrando, ela não tem um relógio de hardware, não tem uma bateria não, tá? O processo do relógio em manual vai rodar o horário enquanto ela estiver ligada. Então se ela não tiver um no break ou acabar a energia, tá? Essa hora vai voltar a zerar. Isso é normal se estiver em manual. Bom, como que eu posso melhorar isso? A gente tem lá dentro de configurações o processo de relógio de atualização automática via NTP e via HTTP. O NTP é o mesmo protocolo que os computadores utilizam para ajuste da hora certa, tá? Só que a gente deixou vários servidores de opção, inclusive você pode digitar o seu, porque alguns roteadores bloqueiam o serviço de NTP. Dependendo do tempo da resposta no NTP, alguns roteadores também vão considerar como erro e não vai realizar a atualização. E para que não trave o sistema com ele ficar tentando, esse sistema só realiza no reset da placa, só quando ela liga. No processo depois não se faz mais esse tipo de atualização, tá? Então vamos colocar a situação. Você está configurado para NTP, ele está pegando o horário da internet, mas acabou a energia na sua casa e você não tinha um no break para o sistema. Beleza. Às vezes ela vai, com certeza ela vai voltar antes, quando voltar a energia ela vai reestabelecer antes da internet, tá? Então ela vai subir, vai demorar um pouco mais quando ela não acha a internet. Só
questões porque ela fica tentando configurar o relógio. Caso ela não consiga, ela sobe dando uma mensagem de erro aqui embaixo, aqui ó, de erro ao conectar ativando o horário NTP, beleza? Mas vai rodar tudo direitinho sem problema nenhum, tá? Bom, se você viu que a internet já voltou, o que você faz? Assim que o seu modem já estiver respondendo pela internet, é só reinicializar a placa que ela vai ajustar. Outra opção para quem tiver algum tipo de problema com o NTP é ajuste de horas através do HTTP. E nós temos aqui algumas soluções, como o Google, e você pode testar a página. Aqui, ó, vou testar o ajuste de hora do Google. Então ele deu como ok, domingo 8h52. Ah, vou fazer um ajuste com o Bing, testar. Beleza, 8h52 com o Bing também deu certo. Ou eu posso também digitar uma página específica dentro da minha empresa, alguma coisa, algum servidor que vai me retornar o horário aqui também. Tranquilo? A maioria das páginas retorna no padrão, mas não são todas. Por isso que a gente tem a opção de teste aqui. Então vamos deixar aqui o Google. Eu vou dar OK. Ela vai atualizar. Se eu voltar lá, F5 aqui, não, já foi. Se eu voltar lá na página de resumo aqui, ó, domingo 8h53, atualizado via HTTP pela página do Google. Ele me dá todo o resumo aqui. Tranquilo, perfeito. Bom, dentro ainda lá de configurações, tipo de relógio, nós temos temporizador geral, tá? O temporizador geral é um sistema que pode fazer que a placa passe a gerenciar o horário de cada interruptor foi ligado. E ela pode estar desabilitado, habilitado para desligar em 1 hora ou 2 horas. A gente seleciona por aqui, tá? 2 horas, 1 hora e desligado, tá? O que ele faz? Vamos supor, você acendeu a luz da sua cozinha. Se ele tiver configurado aqui para 1 hora, ele vai começar a contar o tempo do acionamento daquele cômodo. Vai passar 1 hora, você estando ou não estando lá, aquela lâmpada vai desligar. Ah, mas é tempos independentes. Se você ligou a sala, começa a contar 1 hora a partir do momento que você encostou no interruptor e ligou aquele cômodo, tá? Nada impede você desligar, não, sem problema nenhum. Ela passa a contar o tempo a partir do momento que você ligou. Isso é para evitar de esquecer e permanecer lâmpadas acesas sem ter a função um timer aí específico, beleza? Bom, outra coisa muito importante aqui, ó, é as configurações de saída externa. Saída externa são os cômodos da nossa casa externo, garagem, quintal, que tem um interruptor externo do lado de fora daquela porta principal de acesso à sua casa. Então aqui, ó, numa placa de 8 canais, eu posso selecionar não ter nenhuma externa ou ter as 8 portas como externa. Dependendo da função, você está comandando só a área externa. No caso da 16, também eu posso ter apenas 8 externas, tá? Porque as 8 primeiras têm algumas outras funções específicas, beleza? Então, vou manter aqui em duas, é só dar OK, ela vem como padrão em duas e você altera essa quantidade de porta externa. Isso aqui é muito importante porque quando eu ativar o alarme do sistema SIG, as portas, os interruptores da área externa viram sensor de alarme também, beleza? Essa saída aqui, ó, saída espanta ladrão, é uma saída, você pode deixar ela sem nenhuma ou selecionar uma das 8 portas da placa SIG para quando o alarme for acionado e um bandido entrar e abrir o sensor ou ligar o interruptor da área externa, além da sirene, que é a porta específica lá da SIG para tocar o alarme, você pode selecionar uma das lâmpadas da sua casa para ficar piscando no padrão SOS. Poderia ser seu quarto, alguma coisa,
de você, além de ter um visual, né, daquilo, vai tocar a sirene, você poder ter também um visual que com certeza você saber que aquela lâmpada é quando o alarme foi acionado, beleza? Bom, a saída do alarme, relacionado ao alarme, nós temos aqui a configuração pulsante ou contínuo. Isso aqui é relacionado aonde eu vou ligar minha sirene do alarme, é a saída específica do alarme. Ela pode ser, no caso se eu comprar uma sirene, por exemplo, de 12 volts, aquela que já tem o som, já tem os tons do tipo uma sirene de polícia que vai ficar lá, já faz aquilo eletronicamente, eu deixo aqui em alimentação contínua. Então quer dizer, o ladrão abriu a porta ou acionou o interruptor externo, a sirene vai ficar alimentada direto, beleza? Enquanto eu não desativar o alarme. Agora, se eu deixar pulsante, a sirene vai tocar o próprio relé da saída do alarme, vai ficar pulsando. Aí permite o uso, por exemplo, de campainhas, no caso para ligar a sirene. Ela já vai fazer aquela sequência de pulsos de mais ou menos de meio segundo, demonstrando que o alarme foi acionado, beleza? Aqui nós temos também nas configurações ainda o tipo de sensor de alarme. São os sensores que a gente vai colocar em porta e janela. Mas na verdade aqui a gente tem que interpretar como tipo de circuito. É um circuito normalmente fechado ou um circuito normalmente aberto. O que significa isso? Quando eu deixo aqui em normalmente aberto, eu preciso analisar o seguinte. Quando eu ativar o alarme, tá? E eu vou circular, né? Eu tenho a porta do alarme lá, o alarme também, como os pulsadores da placa, a referência de sinal para ele é o GND da placa, né? É o negativo. Então o que acontece? Eu vou circular o GND fazendo uma série entre os sensores de porta e janela. Então eu venho com o negativo, entro no sensor de ímã lá da minha porta, entro da minha porta, eu saio e passo pelo sensor de ímã da minha janela, tá? E por aí vai. Quantos sensores você quiser colocar. Se eu deixar aqui normalmente aberto, tá? Não tendo GND na minha porta de retorno, na minha porta input do alarme, não tendo GND, se eu ativar o alarme não vai disparar, beleza? Agora, se eu deixar normalmente fechado, isso é bom assim para vocês analisarem e verificar o tipo de sensor, tá? Se eu deixar normalmente fechado, quando não tiver o GND na minha porta e o alarme estiver ativado, o alarme vai disparar, tá? Isso tem que ter o GND lá para que o alarme não dispare. Essa segunda opção, de normalmente mais fechado, eu acho mais seguro, porque se o bandido tiver acesso e cortar o fio, ele corta o GND de qualquer forma, como se fosse um sensor aberto. Aí o alarme já dispara. Os sensores, então, no normalmente fechado aqui, os sensores já com a porta encostada e o alarme ativado, eles vão estar fechando o meu circuito e jogando o GND na placa, tá? Aí, se perder o contato do GND, o alarme dispara, beleza? Então, aqui dentro de configurações, na aba geral, é isso aí. Bom, ainda dentro de configurações, nós temos aqui as portas, são as configurações da porta. Inclusive a primeira minha aqui, ó, por isso que aqui, ó, se eu for no painel de controle, ela está aparecendo aqui, ó, T01. Vamos aprender e descobrir o que é o T01. Então volto lá em configurações. A primeira porta de nome S1, ela está lá apresentando lá como T01 porque ela está como timer de 1 minuto. Então, ao ser ligada, depois de 1 minuto, ela vai desligar sozinha. Uma vez configurada para timer, eu posso setar os tempos aqui de 1 a 59 minutos. Eu ganho uma margem de configuração de timer aí em praticamente 1 hora de ajuste por canal, independente. Então, o que eu quero dizer isso? Eu posso setar para uma certa aplicação na empresa, qualquer coisa,
alguma coisa que ao ligar depois de 10 minutos ela vai desligar nessa porta S1, mas ao mesmo tempo eu posso configurar aqui, por exemplo, a porta S2 para, sei lá, 40 minutos. Então eu tenho um tempos na função timer independente por porta. Bom, a primeira função aí no caso para a gente configurar um modo, estou falando do modo aqui primeiro, é o timer. Eu tenho também a função pulsante. A função pulsante é utilizada quando eu vou utilizar o canal como pulsador. Tipo, eu quero ligar um computador, eu quero utilizar esse canal para abrir minha fechadura eletrônica. Então, a fechadura eletrônica ela não permite que você ligue uma tensão nela e fique por muito tempo. São pulsos em segundos. Então, quando eu transformo uma porta em pulsante, o tempo que eu vou alterar aqui de 1 a 59 segundos agora. Então, a diferença do tipo do modo de funcionamento da porta para timer ou pulsante é o tempo. Um é configurado em segundos, o outro é configurado em minuto. Uma vez configurado aqui, vamos colocar aqui 5 segundos, né? 5 segundos. As outras portas vão ficar da mesma forma. Eu venho aqui embaixo e dou um OK. Ela vai começar a mandar essas informações de configuração para a placa. São configurações que a gente não fica alterando o tempo todo, né? São configurações que o técnico vai fazer. Ela dá o Vzinho aqui, deu OK. Se eu voltar lá no painel de controle, eu vou observar que a porta 2 eu deixei com tempo de timer em 40 minutos e a porta 1 eu deixei um tempo de pulsador em 5 segundos. Ela me demonstra aqui e as cores também é alterado de acordo com a função, tá? Então olha lá, a função pulsante já ligou e desligou sozinho, tá? Que eu vou acionar novamente, vai passar 5 segundos, ele vai desligar sozinho, tá? O timer também vai desligar, só que ele está para 40 minutos. Então, esse aqui no caso vai ser complicado a gente visualizar aqui. Bom, e eu posso apagar, mesmo que a pessoa, no caso do timer, o cliente quiser apagar antes de acabar esse tempo, ele pode apagar normalmente, tá? Bom, vamos voltar lá em configurações de porta. Aqui nós temos o restante aqui, ó, de user ou admin, a gente vai observar depois na hora que tiver com os clientes conectados à placa, tá? Que são permissões de perfil, né? Se a porta vai trabalhar com perfil user ou perfil admin. E aqui também eu posso alterar o nome do botão. Então, por exemplo, eu vou chamar esse botão de teste, tá? Ao clicar, pessoal, só aproveitando antes de eu dar o OK aqui, ó, nós temos essa caixinha aqui, ó, tá? Que é desativa alarme em cada porta, tá vendo? Ela vai vir agora como padrão sem estar selecionado por questão de segurança. Aí o que acontece? A gente tem as funções que todas essas funções aqui, ó, de liga tudo não, apaga tudo, área externa, alerta vizinhos, alarme, entre outras, a gente consegue executar também pelos botões, pelos interruptores, segurando os interruptores. Em vídeos aí eu explico isso, segurando os interruptores e executando a função. E uma dessas funções é relacionada ao alarme, mas a gente pensou o seguinte: você pode ativar o alarme pelos interruptores. Antigamente a gente não permitia desativar o alarme pela área externa, até porque o bandido poderia estar pulando seu muro e desativando seu alarme se ele conhecesse o sistema. Mas a gente permitia desativar o alarme da área interna da casa, não da área externa, mas da área interna. Mas pensando e criando essas melhorias, a gente pensou o seguinte: por que não, né, deixar para o cliente selecionar qual interruptor
ele vai conseguir desativar o alarme fisicamente. Então, o interruptor que você quiser desativar o alarme, você seleciona a caixinha aqui e ele vai conseguir desativar o alarme pelo interruptor da casa. Tranquilo? Feito as alterações aqui e tudo, você dá o OK da mesma forma aqui embaixo. Tranquilo? Como eu alterei o nome aqui também, ó. Minto, não alterei não. Foi qual? Vou pegar esse aqui, ó. S3 teste. Porque eu tinha saído da tela. OK. Ela vai enviar as configurações. E assim que eu clicar no painel de controle, ele atualiza a tela para mim e o nome fica salvo agora, tá? Como teste. E existe um sincronismo aqui entre os clients, entre o app com esses nomes e fica salvo, tá, galera? Isso aí é muito bacana. Bom, para que a gente só passe aqui essas telas de configurações, o web server aqui rápido. Deixa eu ver. Porta, depois eu vou falar mais do perfil. O web server aqui é para a gente trocar a senha do administrador, a senha do API Key do celular e a porta de comunicação. Aqui tem os backups, tá, gente? Os backups eu posso exportar arquivo de configurações, tudo que você já configurou, IP, o tipo que a porta ficou configurado, ele exporta para um arquivo. A gente pode importar essas configurações de um arquivo por aqui também, né? Eu carreguei aqui, mas eu carreguei o básico, eu quero configurar, importar novamente um arquivo mais completo. Eu posso escolher o arquivo. Eu posso exportar os arquivos de tabela de horário, são os programas de horário de funcionamento da CISG, aqueles programas que vai configurar o horário de ligar, horário de desligar aqui de acordo com o dia da semana, tá? Então aqui é o programa de horário. Você tem 100 ações para executar de liga e desliga da programação da CISG. Então você pode, nesses programas de horário aqui, simular presença numa casa, num sítio que fica muito tempo sozinha. Você pode cuidar, né, fazer um sistema de automação de irrigação de plantas que, por exemplo, não pode molhar no horário mais à tarde com o sol muito forte. Então você programa aqui 5h30, 6 horas da manhã, um sistema de irrigação ligue e desligue 7 horas, não sei, né? Então dá para fazer bastante coisa. Só voltando aqui um pouquinho que eu esqueci de falar aqui das portas, gente. Além da pulsante, nós temos a novidade que é um sistema de nível. O sistema de nível é o sistema de nível de reservatório, caixa d'água. Ele vai gerenciar isso para você. E automaticamente, quando você escolhe nível, a porta sempre trabalhar o par, que é nível mínimo e nível máximo. E tá vendo aqui, ó, S1, o S2 sumiu, tá? Então, se eu selecionar aqui como nível e der o OK, a gente vai aguardar ele sincronizar, beleza. Se eu for em painel de controle, aqui, ó, ele marca como N de nível na S1, a S3 que é o teste, tá vendo? A S2 some, porque essas duas portas lá fisicamente vão trabalhar com os sensores, que é em referência ao GND também, são sensores que vai ficar dentro da caixa d'água, dentro do seu reservatório, para acionamento da bomba, aí em diversas finalidades, beleza? Então tá, só finalizando aqui, então tem o backup que a gente comentou aqui, que a gente pode exportar as tabelas de horário, né? E aqui eu faço o reset das configurações de IP, tudo eu reinicializo e volto com ela de fábrica, tranquilo. Vamos trabalhar, antes de trabalhar com o app aqui, ó, a gente vai gerenciar os usuários web, tá? Então aqui a gente está comandando e tem essa pancada de... tá, antes disso, né, aqui dentro do painel de controle, a gente tem algumas funções, ó, liga tudo, liguei tudo. Por que que a S1 não ligou? Porque ela está configurada com nível. Nível, eu não posso ficar deixando a placa fazer um liga tudo no sensor de nível, né? Isso não é legal. O nível vai depender
da leitura do sensor lá na caixa. Eu posso fazer um apaga tudo de toda a casa, tá? Eu posso ligar só minha área externa, que é aquelas duas portas que a gente viu lá nas configurações aqui, ó, na aba geral, que está configurado saída externa para duas, tá? Então, por isso que eu falei que quando eu configuro e ligo aqui área externa, vai depender daquela quantidade de portas que está lá. Então, por exemplo, só para vocês entenderem aqui, ó, vou desligar minha área externa, ela estava ligando duas. Vou lá em configurações, vou mudar minha saída externa aqui agora para 4. Ok, beleza. Vou voltar aqui no painel de controle e vou executar a área externa. Ah lá, agora já ligou da S5 a S8. Tudo bem? Perfeito? Bom, outra coisa, por que é importante a área externa? Nós temos aqui também o alerta vizinho, são as funções em caso de um idoso, em caso de um assalto, que alguém te prender dentro do banheiro, você pode executar essas funções tudo pelos interruptores também, tá? Os interruptores físicos sem a necessidade de uma internet, sem a necessidade de um telefone, sem nada, você consegue fazer pelo próprio interruptor da casa, tá? Então aqui alerta vizinho, você está passando mal, você já combinou dentro do condomínio, dentro do seu vizinho. Então, quando você acionar o alerta vizinho, as suas saídas, a iluminação da sua área externa vai piscar no padrão SOS. Isso vai chamar atenção, vai chamar ajuda. Isso é uma forma, num combinado, de saber que você está precisando de ajuda, tá? Vou desativar o alerta vizinhos e também ele é relacionado à quantidade de portas externas que a gente configurou lá nas configurações. E por fim, aqui é a ativação do alarme. Ao ativar o alarme, as saídas externas elas ficam desativadas para ligar, porque com o alarme ativado, ou você não está em casa ou você vai dormir. Então você não vai ficar indo na sua área externa. Se por um acaso alguém invadir sua casa antes de abrir sua porta, sua janela, que também tem um sensor, ativar um interruptor no intuito de simular que é você que está em casa, então eles costumam acender as lâmpadas do quintal, da garagem, para quebrar a maçaneta da sua porta, por exemplo, e vizinho não desconfiar de barulho. Então quando ele tentar acionar, quer ver, eu vou acionar a porta 7, ó. Vou clicar aqui na placa. Cliquei. O alarme vai disparar, já até disparou. O app, quando tiver configurado onde você tiver, já vai começar a sinalizar, tocar o alerta. A porta no app vai demonstrar em que porta que o bandido está. Isso são informações boas, porque você sabe que ele tentou invadir sua casa nesse momento, mas ainda não entrou, porque o alarme não foi ativado pelo sensor de porta e janela, foi ativado pelo interruptor. Então ele não abriu sua porta ainda, ele só acendeu a luz. Nesse momento ele já está assustado, porque a sirene lá vai estar tocando tudo, então dá tempo da gente tomar alguma ação, beleza? Vou desativar o alarme aqui. Então aqui dentro do painel de controle é isso aí. Vamos lá, cadastro de usuários de web. Bom, eu posso criar usuários, tá, de acesso à placa que não vai ter todas essas configurações em mãos. Inclusive, o usuário admin que vai ter todo esse acesso à configuração só é acessado localmente, beleza? Só na rede Wi-Fi local, tá? Agora, eu posso criar aqui um usuário chamado, por exemplo, Fernando, tá? Vou colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou dar permissão, um perfil para ele só de user, porque é diferente desse admin. Perfil user aqui e admin é só para o controle das portas, tá? Vou deixar ele já ativado e vou dar OK. Ah, ele falou que o Fernando já existe aqui, ó. O Fernando já está aqui, tá? Eu já tinha criado. Então vou colocar aqui Maria. Mesma coisa, ativado user, OK. Vamos lá. É até bom que a gente vai ver a diferença, ó. O usuário Fernando, ele é um administrador e está habilitado. O usuário Maria é um user comum e está habilitado. Bom,
Só que lembrando, o usuário Fernando é admin, mas é diferente desse admin de configuração aqui, que é nativo da placa, beleza? Então vamos lá. Primeiro a gente vai acessar o usuário Fernando, admin. Então eu vou digitar o endereço da placa novamente. Quando chegar nessa tela de login, eu vou colocar o login, eu vou colocar o usuário Fernando 123456, a senha. Beleza, ele vai me dar essa tela de boas-vindas. Me mostra a tela, inclusive ampliada. Se você, que às vezes está com um tablet, alguma coisa, já ele pega toda a tela me mostrando aqui o usuário Fernando como admin. E eu consigo acessar apenas os o liga e desliga das portas que eu tenho acesso. Tranquilo? Beleza. Aí vamos fazer o seguinte, vamos supor, primeiro vamos logar com o usuário Maria agora. Vou abrir uma outra janela, mesma coisa, com o endereço da placa e vou acessar com o usuário Maria 123456, que foi a senha. O usuário Maria é um usuário não administrador, um usuário user, lá, Maria user, tá? Mesma coisa, ela teve acesso a todas as portas. Até para facilitar aqui um pouquinho, eu vou alterar a porta S1 novamente, vou lá em configurações, portas, eu vou alterar, vou tirar de nível, vou deixar ela em modo normal para a gente conseguir visualizar todas as portas, tá? Vou dar o OK. Beleza, dei o OK. Vou voltar no painel de controle. O painel de controle do admin sempre vai visualizar todo mundo. Por enquanto, vou dar um F5 para atualizar o perfil do Fernando aqui. Olha lá, atualizou as portas, o nome também vem aqui, tá? O usuário Maria, vou dar um F5 para ele atualizar. Iniciar, o usuário Maria também inicializou, enxergando todas as portas. Só que a diferença é que Maria é um user e Fernando é um admin. Bom, por que que está todo mundo enxergando todo mundo? Se eu for lá em configurações e portas e olhar o perfil das portas, está todo mundo como user. Então, se está todo mundo como user, o admin, que é Fernando, tem privilégio em cima do user. Então, ele vai conseguir enxergar todas as portas. O usuário user, ele já é user, então ele vai enxergar as portas da mesma forma. Aí vamos supor, vou até aproveitar essa que está para ficar mais visível, essa que está com o nome teste, eu vou colocar perfil admin nela, na porta, tá, gente? Estou colocando eu estou fazendo uma alteração de perfil na porta S3 que está com o nome teste específico. Vou aqui atualizar Maria, vou dar um ESC e vou atualizar Fernando. Iniciar. Ó, Fernando, ele é admin, ele continua tendo acesso a S1, S2, S3, que é o teste, todas as portas, as 8 portas, tá? Já o usuário Maria, ela é admin, ela teve o feedback aqui que Fernando acendeu todas as portas, mas ela não tem a porta, tá faltando uma porta 3, que é o teste, que o usuário Fernando, que é admin, tem, que é essa porta aqui, ó, tá? O usuário Maria, ele é user, e as configurações da porta teste tá como admin, tá? Então Maria perde a possibilidade de acessar essa porta. Isso aí já dá uma certa credibilidade assim para algum tipo de uso restrito através de usuário. Bom, mas o bacana disso tudo, imagina que você, como administrador, você pode mudar o perfil da porta aqui para user novamente, para Maria ter acesso, ou você pode também ir lá em configurações de usuário e trocar Maria para admin. Se eu trocar Maria para admin, Fernando não vai mudar, lógico, vou até dar um F5 aqui para atualizar todo mundo. Beleza aí, ó. Maria já voltou a ter. Maria atualizou aqui, ó, admin,
voltou a ter acesso à porta teste. Beleza. Fernando também. Tudo direitinho. Cara, tá muito show, muito show, muito show. Bom, teria mais coisas que eu gostaria de mostrar. Eu acho que a gente fez uma revisão geral do nosso novo sistema. Está pronto. Essa semana já vou enviar as placas aí para várias pessoas. Quem tiver dúvida, entre em contato na descrição do vídeo. Tem meus dados. Nós temos o grupo no WhatsApp. Entre em contato aí que a placa já está disponível para venda num preço muito acessível, tá bom? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui relacionado. Ah, tá, faltou o app, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ampliar o simulador aqui do meu Android. Eu vou vir aqui em aplicativo, vou abrir o software SIGCONTRO. Ele está totalmente zerado, tá? Então ele vai dar essa tela de boas-vindas. É só marcar aqui, ó, não mostrar essa tela novamente e ir para o painel. Então ele vai dar a mensagem, ó, não encontrou uma comunicação válida. Você será levado à tela de configuração para essa configuração. Então beleza, ok. A gente vai clicar aqui em conectar o Wi-Fi e vai começar a pedir alguns dados. Aqui é o nome do usuário do dispositivo, então vou colocar aqui Fernando app, tá? A porta vou deixar 80, que é a que eu configurei. A senha não é a senha do admin, é aquela senha de troca do APK, é a segunda senha que a gente configurou lá no início. Então, ó, deixa eu ver se eu tô... Ah, não, tô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que eu deixei a mesma. Aqui, ó, definir endereço IP de rede local. Esse primeiro aqui, ó, é o endereço IP da rede que a gente está, da Wi-Fi local, tá? Então, 192, opa, peraí, 192.168.1.151, que é o endereço da SIG, que eu configurei lá no início. Aí eu vou clicar aqui, ó, em definir. Clicando em definir, ela concluiu a busca e achou o ID da SIG que mostra lá em resumo. Eu vou dar sim aqui. Aí ela vai me dar a seguinte mensagem: o app foi registrado na SIG, mas precisa ser habilitado para poder operar. Acesse o console web admin da SIG para habilitá-lo. Ok. Pode fechar aqui o X, volta lá no console web da SIG. Agora a gente vai aqui, ó, em cadastros de dispositivos e vai estar lá, ó, Fernando, que é o app. Eu vou configurar ele como admin e vou habilitar. Gente, fica uma segurança, né? Imagina o seu vizinho já tem o sistema, então não é qualquer um. Você vai ter notificação quando algum app está tentando acessar sua placa, alguma coisa assim. E outra, precisa saber o IP, porta, senha, tem que saber isso tudo. Tem que passar por isso tudo para, mesmo ele tiver a senha, tiver tudo, você como administrador tem que habilitar ele antes dele usar. Então a partir daqui, ó, admin habilitado. Se eu voltar lá na tela do meu app e clicar em painel, ele já vai estar comunicando com a SIG, já sincronizando. Vamos olhar aqui, ó. Olha lá, ó. Quem que tá ligado lá, ó. Eu tô ligado S1, ó, S2, teste. Agora ele sincronizou o nome também, olha lá. A porta chamou teste. Então você pode colocar o nome, colocar figura, sua foto do seu quarto aqui, televisão.
Lá no painel web não vai figura não, só o nome. Aqui no celular vai, tá? Aqui ainda é interessante disso aqui, ó. A gente teve as 8 portas, mas eu tô como usuário admin e eu tô com acesso a tudo. O app faz tudo, tá, gente? Ele tem o desliga tudo, ele tem o liga tudo, alerta vizinhos, tá vendo, ó? Tava as 4 portas, alerta vizinho. Eu posso alternar a minha área externa, ó, a área externa, vou fazer um desliga tudo e vou ligar a área externa. Liguei a área externa. Eu posso ativar o alarme ou por aqui, funções, né? Ou lá no próprio painel eu posso clicar no sininho aqui, ó. Ele vai perguntar, sistema de alarme ativa, você dá sim. Ele separa as 4 portas que estava configurado para externo, que a gente não pode acender. Ele separa aqui, ó. Aqui que eu falei com vocês, ó, que dá para ver realmente qual dos cômodos que o bandido acionou o interruptor. Então, por exemplo, se ele acionou agora pela 8, ó, eu apertei a porta 8 aqui na placa. Olha lá, aí o app, o meu telefone que está no silencioso aqui, aí, o telefone começa a tocar, né, falando que alguém invadiu sua casa. Aqui eu desativo o alarme, voltando a operar normalmente. O sincronismo é muito bacana, tá vendo? Ó, liguei as 4 portas aqui no painel web é admin, as 4 portas lá no painel Fernando, as 4 portas acesas na Maria. Então a Maria pode estar em outro computador, tudo. Eu vou apagar S5 aqui pela Maria, usuário Maria. Vou lá no Fernando, sincronizou. Vou lá no administrador, sincronizou. Vou lá no painel web, sincronizou. Muito bacana, né, gente? Então tá. Então já mostrei as funções, as configurações aqui no app. Aqui é aquela parte de conectar o Wi-Fi, configurar relógio aqui pelo app, dá para configurar o modo de sincronismo, tudo aqui. Eu posso criar os programas de horário aqui também pelo app, tá? Eu posso gerenciar os apps que estão comandando a minha SIG. Eu posso remover eles por aqui. Um pouco tem mais gente que eu posso remover, eu posso mudar o perfil dele, tá? Eu posso aqui, ó, habilitar portas nesse app. Quais as portas que vão estar visíveis? Então, por exemplo, se eu tirar a S1 aqui, fechar, quando eu for lá em painel, ó, tá vendo? A S1, mesmo eu estando como administrador, tudo, aqui é coisa do app, o botão S1 não aparece, tá? Então é muita coisa para as finalidades aí. Aqui é sincronizar nome de portas, se tiver diferente alguma coisa, eles se forçam um sincronismo. Deixa eu habilitar a porta aqui S1 novamente. Eu configuro aqui, ó, a quantidade de portas externas, que é aquelas portas que tá para 4. Vou configurar aqui no app agora, vou voltar ela para 2. Vou dar OK. Ele vai dar mensagem que a alteração foi realizada. Se eu voltar lá no painel web, vou fazer um apaga tudo aqui, ó. Vou ligar área externa, ó. Olha lá, já voltou a ligar só 2. A configuração foi enviada pelo dispositivo app, tá? Então, área externa, configurar alarme, tá? Que é aqueles negócios dos tipos de sensores, normalmente aberto, normalmente fechado. O modo da saída do alarme, se vai ser pulsante ou se vai ser constante, aquilo que eu expliquei, tá? A lâmpada espanta ladrão. Tempo de desligamento automático, aquele de 1 ou 2 horas pelo tempo de hora, tá? Resetar as configurações do app, resetar as configurações do Wi-Fi, onde você vai perder o IP, vai voltar às configurações padrões.
e aqui resetar as configurações só do hardware lá da CID, sem perder o IP, tá? Gente, muito bacana. O interessante do app também que ele trabalha com o perfil, tá? Então, se eu voltar o Fernando aqui para user, ok, Fernando agora está como user. Vou mostrar a tela dele aqui. Ele continua tendo acesso de S1 a S8, mas se eu vier aqui em portas e transformar S1 admin, S2 admin, S3 admin, por exemplo, e vou dar um OK, aí eu vou deixar na outra tela, olha lá, o app já sincronizou. Eu perdi a ação na porta S1, S2, S3 porque o usuário app está como user, aqui ó, cadastro dispositivo está como user, e o perfil das portas S1, S2, S3 está como admin. Então o app no exato momento ele perde as configurações das portas, não tenho mais as funções, o menu funções, e o configurar eu perco todas as opções de configurar. Então o sistema CID está aí, gente, muito completo, executando muita coisa a nível de segurança, a nível da automação, controle de usuário, perfil, acesso remoto, muito bacana. Está aí disponível essa automação de muito trabalho, muitos anos de luta para todos, beleza? Um grande abraço, gente. Valeu, obrigado a todos aí.